As grandes designers de sobrancelhas e micropigmentadoras já se fizeram essa pergunta um dia. Coordenação motora. Será que eu tenho? Será que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos? É possível desenvolver? Fique comigo até o final que falaremos sobre esse assunto. Eu sou a Lana, trabalho com sobrancelhas há 15 anos e ajudo mulheres a se tornarem grandes designers de sobrancelhas e superarem todos os seus medos, bloqueios, dores e desafios. E eu vejo que um dos maiores bloqueios para quem entra nessa área ou quem deseja entrar, mas ainda está receosa, é achar que não tem coordenação motora. Eu vejo muitas colegas, muitas amigas, muitas clientes que falam que admiram esse trabalho, que gostariam até de trabalhar com sobrancelhas, com maquiagem, mas que não têm habilidade nenhuma manual. Se consideram assim, estabanadas, grosseiras, acham que só conseguem fazer aquilo que é muito óbvio, muito prático, que seria da coordenação motora grossa, né? Que a gente tem a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. A coordenação motora grossa é a que nos possibilita andar, caminhar, chutar, praticar atividade física. Normalmente ela é mais fácil mesmo. E a coordenação motora fina já diz respeito aos músculos menores, por exemplo, a musculatura da mão. Esses músculos da mão, eles são desenvolvidos com estímulos. Então, a coordenação motora fina está relacionada a principalmente esse movimento de pinçar, movimento de pinça. A gente aprende, a gente começa a estimular, a ser estimulado na nossa primeira fase, na infância, lá na escola. As professoras nos dão massinha de modelar, papel, né? Massinha pra gente apertar, pra gente fazer bolinha, papel para amassar, para rasgar. Tudo isso fortalece a musculatura da mão e nos faz ter mais consciência de cada músculo, de cada musculatura do nosso corpo. Quanto mais consciência você tem de uma musculatura, mais você consegue movimentá-la. Por exemplo, esse movimento aqui de levantar a sobrancelha. Eu não conseguia fazer isso. Eu lembro que quando eu era mais nova eu achava legal a pessoa levantar uma sobrancelha e eu não conseguia. Eu tentava, no máximo eu conseguia as duas. Aí depois eu fui parando, criando uma consciência e consegui levantar. Hoje eu fico tentando levantar essa daqui, já não acho tão fácil, né? Por exemplo, eu sou destra, escrevo muito bem com a mão direita. Quando eu vou escrever com a mão esquerda, eu já não consigo tanto. Então você vê que a gente tem um hemisfério do cérebro mais desenvolvido que o outro. Então é importante para qualquer pessoa, não só para quem quer trabalhar com sobrancelhas. É importante desenvolver os dois lados do cérebro para você estimular o seu lado direito e esquerdo, né? O hemisfério direito é responsável pelos movimentos do lado esquerdo e o hemisfério esquerdo é responsável pelos movimentos do lado direito. Então, digamos que você costuma escovar os dentes com uma mão, né? Você escova os dentes com sua mão esquerda ou com sua mão direita. Tente trocar isso. Se você é canhota, use a mão direita. Se você é destra, use a mão esquerda. Vai fazendo novos caminhos para o seu cérebro ser estimulado. Quanto mais caminhos novos você dá para o seu cérebro, mais você o exercita e vai aprimorando, vai desenvolvendo essas suas habilidades. E assim, consequentemente, quando você for fazer alguma atividade que requer mais destreza, você vai ver que sua habilidade vai estar melhor. Por exemplo, quando a gente começa a dirigir, a primeira vez que a gente vai lá dirigir, a gente está na autoescola, não é super difícil o comando de passar a marcha, controlar o volante, o retrovisor, né, os retrovisores, fechar o vidro, tudo isso é muito... a gente faz isso tudo travado, com medo, e com a prática, né, no nosso dia a dia que a gente vai dirigindo, daqui a pouco fica automático, a gente vai deixando isso espontâneo, acontece naturalmente, tanto é que a gente passa a dirigir fazendo tudo isso sem nem perceber. Abre e fecha o vidro, conversa, fica um tempão olhando, vai...
se você parar pra pensar, às vezes você não lembra nem o que você fez dirigindo, porque aquilo ficou totalmente o quê? Automatizado na sua mente. Então a ideia é essa, é você ter um movimento que você quer desenvolver. Então vamos lá, você quer desenvolver um movimento de desenhar uma sobrancelha. Você quer desenhar, você não é desenhista, mas você quer aprender a desenhar uma sobrancelha. Você sabe que o movimento é pegar um lápis, sentar e fazer aquele desenho. Você não vai conseguir fazer aquilo rápido e sair um desenho perfeito, mas você vai começar a ter consciência. Eu tenho que ter a firmeza, eu tenho que posicionar meu lápis, eu tenho que fazer uma linha mais reta, eu tenho que ter... Então, assim, conforme você vai criando consciência, daqui a pouco, com a constância, você consegue automatizar. Então, você vai lá e desenha rapidinho. Mesma coisa acontece, por exemplo, nós mulheres que amamos maquiagem, ao aplicar um delineador. Algumas amigas minhas sempre me perguntam como que eu consigo passar o delineador. E, gente, assim, era muito difícil para mim passar um delineador. As primeiras vezes que eu fui passar, eu fiz muito grosso, tremi demais, saiu aquele, grosso, tremido, até que eu fui aprimorando o meu traço. A repetição me fez observar onde eu estava errando e aprimorando cada cantinho. Então, se eu estava fazendo muito grosso, é porque eu estava pesando muito a mão. Quando eu deixei a mão mais leve, o traço ficava mais fino. Se eu estava tremendo muito, faltava o quê? Firmeza. Então, não é peso, é firmar as mãos. Mas firmar, travar o corpo, prender a respiração para nem tremer. E é assim até que eu trabalho. Quando eu vou fazer uma micropigmentação, que eu vou desenhar um fio ali, numa sobrancelha fio a fio, para eu fazer um traço reto, eu tenho toda uma consciência corporal, respiração certa, travo, posição, e eu faço o quê? Um traço fino. Porque se você não tem essa consciência corporal, dificulta você fazer um movimento perfeito, né? A mesma coisa que a gente vai fazer uma caligrafia. Se você escreve com a sua mão direita, sua letra fica linda. Quando você pega para escrever com a outra mão, sai um garrancho, né? A letra toda, porque você não tem aquilo desenvolvido. Mas se você passar a treinar, você vai ver que vai melhorar cada vez mais. Por exemplo, eu sempre gostei de eu mesma fazer minhas unhas, né? Cuidar da minha sobrancelha, já contei aqui um pouquinho como que eu comecei a trabalhar com sobrancelhas e foi fazendo a minha própria sobrancelhas. Eu não era profissional da área e eu comecei treinando em mim, não tinha essa habilidade, fui desenvolvendo de acordo com a vontade que eu tinha latente, muita vontade de desenvolver isso, desenvolver a sobrancelha, e a mesma coisa foi fazendo a minha própria unha. Então, sempre foi muito fácil para mim fazer a minha mão esquerda, porque a minha mão direita, eu tenho muita coordenação sobre ela, afinal eu sou destra. Quando eu pegava a mão ao alicate para ir para minha mão esquerda, gente, era um arraso, porque tirava bife, eu não pintava bem, quando eu ia limpar, o palito, sabe, parecia que ele tinha vida própria. Ele saía estabanando, batendo. Então eu pensei assim, não tem condições de eu fazer minha própria unha, porque eu só sei fazer uma mão, não sei fazer a outra mão. E eu vejo muitas pessoas que falam isso, não faço porque eu só sei fazer uma. Então ela parou ali, ela encontrou a dificuldade, parou ali. Parei, porque eu sei que eu só sei fazer uma. Eu não parei. Eu falei assim, vou desenvolver isso. Então o que eu fiz? O que eu aprendi? Quando você não tem habilidade em uma coisa, quando você ainda é amador, iniciante, você ainda não tem destreza, você quer sair de um ponto para o outro, você quer se aperfeiçoar, o que você precisa ter? Vontade, desejo, isso é o combustível, é o que vai te impulsionar a tentar, não desistir e não ter pressa. Faça pausadamente, em câmera lenta, sabe? Você vai fazendo em câmera lenta. Então eu comecei a fazer a minha mão, a que eu tinha dificuldade, em câmera lenta, sabe? Fui fazendo em câmera lenta. E aí eu comecei a entender, parece que aquilo ia entrando no meu cérebro, sabe? Assim, eu me sentia até uma criança aprendendo a escrever. E eu fui fazendo em câmera lenta até que hoje eu faço na mesma velocidade que eu faço a outra mão. Eu desenvolvi essa habilidade. Hoje eu consigo fazer igual a mão esquerda e a mão direita, embora eu seja destra. Então eu tenho habilidade com a mão esquerda. Eu lembro também que uma vez eu fui jogar sinuca, a gente tem uma chácara, né? E eu lembro que às vezes quando tinha aquela situação de você ficar numa situação de sinuca mesmo, que você não tem como sair, e aí eu só conseguia fazer com a minha mão direita, eu lembro que eu falava, gente, mas se eu for com a outra mão, eu
consigo bater na bola. E eu consegui desenvolver. Hoje eu consigo jogar com as duas mãos, com a mão direita e com a mão esquerda. Desenvolvi também. A outra questão que foi muito difícil para mim desenvolver foi isso aqui, ó, a epilação com linha. Eu lembro que quando eu aprendi a fazer essa epilação, eu vi lá, né, a moça me ensinando, até em um vídeo também, e para ela era tão simples, ela pegou a linha, cortou a linha, e ela foi lá e falou, gente, simples assim, pega, amarra a pontinha da sua linha, e aí o movimento é super simples, você vai fazer um movimento de abre e fecha, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Você pega aqui sua linha, ó. Aí você dá as voltinhas, são 7 voltinhas. Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, depois eu vou explicar essa epilação com linha egípcia. Mas olha, o movimento é esse aqui, ó. Para quem olha, parece simples, né? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Mas se você nunca fez isso aqui, experimenta fazer, para você ver a dificuldade que é estar sincronizado isso aqui, ó. Na pele ainda, você vai tirar ali o bolso, ó, abre, fecha, abre, fecha. Hoje eu faço isso aqui, ó, de olho fechado, numa boa, não tem nem perigo. Mas quando eu comecei a fazer, eu não tinha coordenação nenhuma, não tinha coordenação. Primeiro que a linha ficava frouxa, quando eu ia mirar aqui na pessoa, eu mirava no rumo do olho, olha o perigo de arrancar os cílios da cliente, olha o perigo de puxar aqui e sair arrancando cabelo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu não tenho habilidade, mas eu quero desenvolver. Então, eu fiquei treinando na minha perna, né, a linha, fiquei passando na minha perna por um tempo, até eu pegar o movimento, e quando eu me sentia assim mais segura, quando eu vi que eu tava mais firme, eu fui treinando na minha mãe, né, em algumas pessoas que eu já atendia na época, foi lá no início, eu ainda era bem novinha, e eu ia em câmera lenta, não ia já na louca, já pá, igual eu faço assim, ó, pá. Imagina, muito arriscado fazer isso rápido. Então, eu ia em câmera lenta, deixa eu fazer bem devagar, o que é pior para cliente, porque dói mais. Se você faz em câmera lenta isso aqui, você vai puxando um fio assim, a pessoa sofre mais. Mas se você faz rápido, dói menos. Só que não tem como você fazer rápido se você ainda não entendeu o movimento, se o seu cérebro não entendeu. E é igual andar de bicicleta, gente. Quando você começa a andar de bicicleta, lembra? Aquela insegurança, a bicicleta cai, você não consegue ter o equilíbrio. De repente, parece que alguma coisa acontece, puf, você pegou o movimento e você não erra mais. O seu cérebro entendeu. É a mesma coisa, é o mesmo princípio para a epilação com linha, para o trabalho de pinça. Então, se você sente que sua mão é fraca, você não consegue ter firmeza, começa a trabalhar os seus músculos manuais, a sua musculatura, a sua coordenação motora fina. Como que você trabalha isso? Estimulando. O que você estimula, evolui. Gosto daquela frase assim, o que parece impossível, na verdade é progressão. Parou para pensar nisso? O progresso é impossível até que você faça. Então, tente, vai tentando todos os dias, vai desenvolvendo, persevere. O grande segredo para você alcançar um objetivo é a perseverança, é o treinamento. Eu sempre busco inspiração em atletas. O Phelps, por exemplo, que já ganhou prêmios. Uma vez eu ouvi que o treinamento do Phelps era um treinamento intenso, 8 horas por dia treinando, né? E além desse treinamento físico, que era para melhorar o nado, a respiração, o tempo dele, além dele estar todos os dias treinando para aperfeiçoar a técnica dele, ele ainda tinha um treinamento mental, ele ainda cuidava dessa parte emocional e mental, porque afeta também o físico. Eu lembro que o treinador dele passava um treinamento para ele, não sei se ainda passa, mas eu vi na época que era um treinamento de visualização. Quando ele chegasse em casa, antes de dormir, deitar e visualizar o objetivo dele alcançado. Como que seria, onde ele estaria, imaginar a água, o clima, o som, criar mesmo uma realidade para aquele objetivo, e a partir dessa visualização, o cérebro dele passa a ver. E é importante o nosso cérebro aqui, ó, vir para o pensamento. Quando você começa a pensar uma coisa que é possível, aquilo desce e você começa a sentir, se motivar. E o seu sentimento que vai te produzir uma ação. Então é importante você começar a acreditar. Não venha com esse pensamento de se autolimitar. Não tenho coordenação, eu não consigo. Não lance essa palavra sobre você. Não visualize assim. Visualize, eu consigo, eu posso. Imagina você fazendo, você desenvolvendo aquela habilidade. E esse é o grande segredo para você sair de um ponto para o outro. Imaginar, acreditar e treinar. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, diz que para você sedimentar um hábito, construir um hábito, para ele deixar de ser
algo pesado e se tornar natural, automático na sua vida, é a prática, a repetição, a constância dele no período de 60 a 90 dias. Para pensar, será que você tem tido essa disciplina de atleta, esse compromisso em evoluir? Será que você tem tido esse compromisso com a sua evolução? Então, antes de você dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho coordenação motora, você já experimentou treinar essa sua coordenação motora, essa sua capacidade, desenvolver essa sua capacidade? Eu posso te garantir que é possível. Se não tivesse acontecido comigo, eu diria para você que não tem como mesmo, mas eu era uma pessoa que eu não tinha capacidade, eu não tinha habilidade, eu não sabia que eu tinha essa coordenação motora. Desde a primeira vez que eu fui fazer minha unha, primeira vez que eu fui fazer a minha sobrancelha, primeira vez que eu fui fazer um desenho, eu lembro que os meus desenhos, eles eram aqueles tracinhos mesmo, bolinha, corpinho, tracinho. E eu comecei a pensar, caramba, eu posso melhorar o meu desenho. Se um desenhista tem, eu tenho. É um lápis, uma borracha, às vezes é um lápis 6B, 8B, que esfume mais, vou atrás disso, mas eu vou fazer com o que eu tenho. E eu comecei a observar. Então, através da observação, você consegue aprimorar. Não só a observação, mas treino. Então, como eu queria melhorar os meus desenhos, também a minha coordenação motora, eu sabia que desenhando eu ia melhorar a minha coordenação motora, que aprimora a minha técnica de micropigmentação, meu trabalho com sobrancelhas, né? Eu gosto de desenhar, porque além de aprimorar, de trabalhar o meu cérebro, estimular o meu cérebro e a minha musculatura manual, ainda é terapêutico para mim. Eu gosto muito de desenhar. Eu não sou uma desenhista profissional, mas eu estou em construção, eu estou cada dia buscando melhorar os meus desenhos. O que eu faço? Eu vou lá, pego um desenho, pego algum objeto, digamos, eu quero copiar esse controle aqui. Então eu coloco ele e começo a ter noção de luz, sombra, profundidade e vou copiando aquilo. Então eu observo bem, então seja observadora. Se você quer fazer um desenho legal, observe o que você vai desenhar. Se você quer fazer uma sobrancelha legal, observe aquela sobrancelha, observe os seus resultados, pense naquilo. Quando você chegar em casa depois de um atendimento, resgate, vai recapitulando tudo que você fez, passo a passo. O Phelps também fazia isso, o treinador passou isso para ele, que é todos os dias recapitular antes de dormir tudo que ele tinha feito, pensar onde ele errou, onde ele acertou, para melhorar no dia seguinte. Então eu faço isso, eu tenho o hábito de olhar sempre as fotos dos meus trabalhos que eu fiz antes e depois para eu melhorar. Nossa, poderia ter sido melhor aqui e ali. Então assim você vai se desenvolvendo. Entenda que é um processo. Tenha paciência com o seu processo. Você não está competindo com alguém, você não está competindo com uma concorrente. Você está competindo com a sua versão atual, com a sua última versão, a fim de se tornar cada dia uma versão melhor de si mesmo, uma profissional melhor. Então, olhe para os seus resultados e seja crítica, no bom sentido. Sempre queira melhorar. Não aceite a desculpa de não tenho coordenação motora, não tenho dom, não tenho talento, porque não é por aí. Existe um manual de instruções para você fazer umas sobrancelhas. No meu curso, eu dou todas as instruções. Basta seguir cada instrução. E para você seguir, vai ser importante você ter uma habilidade manual. Para você ter a habilidade manual, é importante você treinar a sua musculatura fina, os seus músculos pequenos, a sua coordenação motora fina. E isso é treinado e desenvolvido com desenhos, com estímulos, né? Como a gente fazia lá na nossa infância. Massinha, as bolinhas de massinha, apertar a massinha, rasgar papel, apertar papel, desenhar, contornar. Eu gosto de pegar um balão mesmo de aniversário, um balão, desenhar a sobrancelha lá, aplicar a rena no balão. Eu tenho até um vídeo desse no Instagram, no Estúdio Pink. E, enfim, seja o que for, busque sempre exercícios que estimulem. Isso é muito bom para o seu cérebro. Quando você faz novos caminhos neurais, o seu cérebro expande, melhora todo o seu raciocínio, melhora todo o seu sistema, o seu corpo. E você vai conseguindo ter essas habilidades, essa consciência corporal que te permite até ter uma vida melhor, raciocinar melhor, oxigenar melhor. Então, a dica que eu deixo hoje não aceite esse título de
não sou capaz, não tenho coordenação. Se você não tem, você pode ter. As únicas pessoas que não conseguem, infelizmente, são aquelas que já têm algum problema cerebral, que têm alguma deficiência congênita, meningite, algum trauma. Essas pessoas sim têm suas capacidades motoras afetadas, mas nós que não possuímos nenhum desses problemas de saúde, nenhuma deficiência, nós temos habilidades, nós temos nosso corpo em pleno, em perfeito estado para poder desempenhar qualquer atividade. Eu não sou atleta, mas se eu quiser determinar hoje que eu vou me tornar uma atleta, uma corredora, eu consigo. Eu lembro que numa época que eu tava assim malhando bastante, eu comecei a correr e quando eu ia correr na esteira, eu corria 1 quilômetro, eu já tava morrendo. Para mim, meu limite era 1 quilômetro. Até que um dia eu corri 2, até que um dia eu corri 3. Aí um dia eu fui participar de uma corrida de rua que era de 5 quilômetros. Eu fui na expectativa de cumprir minha meta máxima, que era o meu limite de 3 quilômetros. E eu fui correr e eu decidi que eu queria descobrir o meu limite. Eu queria descobrir o meu limite, porque eu achava que o meu limite era 3. Por fim, eu consegui correr 6. Eu dobrei o meu limite. O limite que você acha que você tem na sua mente, no seu cérebro, não é o seu limite. A gente não conhece os nossos limites. A gente consegue ir muito além do que a gente acha. E é fundamental você ter essa certeza, você saber disso, que você tem um potencial, uma capacidade que nem você conhece. Então, basta você dar corda para isso, tentar se abrir para isso. Por fim, um dia eu corri 10 quilômetros, foi minha maior marca. Eu sei que isso é pouco para alguns que já são maratonistas, mas para mim era inimaginável eu correr 10 quilômetros, de verdade. No dia que eu corri 10 quilômetros, eu não acreditei que eu consegui fazer aquilo. A mesma coisa foi quando um dia eu andei de bicicleta, eu fui de bicicleta até a chácara do meu pai, andei 60 quilômetros de bicicleta. Eu fui de Brasília até Planaltina, de Goiás, de bicicleta, com uma turma, pessoal que já era ciclista, e para mim era impossível aquilo, e olha que eu consegui fazer aquilo. Então, existem muitas barreiras no nosso bloqueios mentais, crenças limitantes, que você vai colocando aquilo como verdade e te bloqueiam de ultrapassar seus limites. Então, quebre essa crença limitante de que você não tem coordenação motora. Se você não tem, tudo bem, tranquilo. Muitas pessoas não desenvolveram mesmo na infância e nem na fase adulta, mas é totalmente possível desenvolver. Então, se você deseja trabalhar com sobrancelhas, mas vê isso como um impedimento, basta você começar a treinar, começar a desenhar sobrancelhas no papel, começa a fazer sobrancelhas mesmo, que com a prática você vai começando a ter cada vez mais habilidade, até que isso tudo vai ser automático, você vai conseguir fazer numa boa, você vai ver que as suas habilidades manuais vão se desenvolver absurdamente e isso já não vai ser mais um problema na sua jornada. O que parece impossível, na verdade, é progressão. Leve com você esse pensamento, acredite no processo, tenha paciência com você e foque na sua melhor versão. Eu tenho certeza que a cada dia você vai se aprimorar, vai melhorar e vai se tornar uma grande designer de sobrancelhas. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter me acompanhado nesse vídeo e se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para você receber todas as minhas atualizações. Muito obrigada e até o próximo conteúdo!